Amados irmãos, por favor, Daniel capítulo 4. Eu, antes de ler com você, eu quero orar com você, amém? Coloque a mão sobre a palavra. Pai, diante de nós está a tua palavra que é fiel e verdadeira. O Senhor mesmo disse que ela não voltaria para o Senhor vazia, mas ela iria produzir tudo para a qual ela está sendo enviada. Então, por favor, Senhor, em primeiro lugar pedimos a revelação, revele a tua palavra aos nossos corações, e também te pedimos, faça produzir em nós tudo aquilo para o qual ela está sendo enviada, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Todos digam amém. O contexto aqui da palavra, se você ler o anterior, é um sonho que Nabucodonosor teve. Esse sonho perturba, ele não sabe o que acontece. É uma árvore grande, preste atenção, não leia ainda, a gente vai ler. Uma árvore que fica grande. Essa árvore, ela abriga debaixo da sua sombra todas a espécie de animais e aves. Não só busca segurança e abrigo debaixo dessa árvore, como também alimentos. E quando Daniel dá a interpretação para Nabucodonosor, falando, essa árvore é você, mas Daniel alerta ele, isso é só para você poder entender o que você vai ler, mas a pregação não vai desenrolar nesse contexto, é para te trazer instrução teológica sobre o contexto, para que o coração dele não viesse a ensoberbecer, como já estava. E Daniel dá até um conselho para ele, e dentro desse conselho Daniel avisa de antemão que uma situação já estava determinada, como o reino seria tirado dele por causa da arrogância dele, por causa da falta de humildade, e ia acontecer algo, que o reino ia ser restituído a ele depois que acontecesse algo. Que algo? É o que nós vamos ler. Versículo 25, para você poder entender um pouquinho melhor, mas o principal versículo é o 26. Você será expulso de entre os homens, a tua morada será com os animais do campo, e vão te dar como alimento ervas para comer, como aos bois. Você será molhado do orvalho dos céus. Vão se passar 7 tempos, ou seja, 7 anos, por cima de ti, até que conheçais, preste atenção, por quê? Que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e ele dá para quem ele quiser. Quem tem o domínio? Deus. 26. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, preste atenção, o teu reino tornará a ser teu. Quando? Depois que você tiveres conhecido, ou em outras palavras, depois que você entender o que, pessoal? O que é que você escreve aí? Que o céu reina. Tem outra tradução que diz assim, o céu domina. Tem outra tradução que diz, o céu governa. Eu poderia parar aqui e a gente sair pensando nisso. A pergunta que eu faço para mim, e gostaria de estendê-la a você, quem está governando a sua vida? O céu ou a terra? Porque o que a palavra profética que foi dita para Nabucodonosor, vai acontecer isso. Se você ler o versículo a seguir, preste atenção comigo. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, põe termo pela justiça aos teus pecados e às tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez prolongue a tua tranquilidade. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. 29. Ao cabo de 12 meses, quanto tempo? Um ano depois, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia, que eu edifiquei como casa real,
com o meu grandioso poder e para a glória de quem? Da minha majestade. O que acontece logo em seguida com ele? Ele vira um animal. Ele foi avisado. Daniel falou para ele: eu, se eu fosse você, aceitaria o meu? Que conselho é esse? O céu governa. Por isso que eu estou falando para vocês desde o começo do culto. Eu li o último versículo no começo do culto. O meu pensamento tem que estar alinhado com o céu. Todos os planos, todos os projetos que eu vier a fazer, tem que passar pelo céu primeiro. Não seja, pode ser o mais insignificante, como o mais complexo. Primeiro eu pergunto qual é a vontade de Deus. Eu, Everaldo, entendo. Até não passei o que eu vou fazer. Senhor, é o momento. Até com quem eu vou, eu devo ir. Porque de repente tem um laço armado, eu não sei. Uma viagem que eu vou fazer. Então eu tenho que aprender a depender do céu. Eu tenho que entender que o céu, conforme a tradução da Agnese e da irmã Vilma, o céu reina. Tudo vai voltar novamente a ser seu quando você entender, passa por entendimento, pensamento, que o céu governa, que Deus tem o domínio. Porque às vezes nós esquecemos disso. Quantas vezes nós fazemos as coisas por impulso e depois do impulso, nossa, eu nem pedi para o pastor orar, eu nem pedi uma orientação de Deus. Hoje não é tão comum, não tem acontecido, mas quantas pessoas já chega de repente uma garota com 12 anos, 13 anos, 11 anos, com um rapazinho, pastor, só ora, para quê? Mas namoro, vocês vão casar? Não, pensa em casar com quantos anos? Com uns 18, vai ficar 7 ou 8 anos namorando. Vai fazer sexo, vai vir uma gravidez indesejada. Lógico que vai. O senhor está profetizando, pastor? Não, eu me considero um cara inteligente. Só isso. Tem coisas que não é visão, não é revelação. A gente toma, eu tenho falado isso aqui para vocês. Uma palavra que eu gosto muito é quando Jacó, ele descobre, eu já peguei isso aqui para vocês, que ele descobre que o José, o filho dele, está vivo, e traz carruagem todas do Egito para buscá-lo. Ele não foi desenfreadamente para o Egito, ele queria ir, porque depois de longos anos ele descobre que o filho que ele pensava está morto, está vivo. Ele falou: eu vou ver meu filho antes que meu coração pare. Mas sabe o que está escrito? Diz a Bíblia que ele parou em Berseba, colocou-se diante do altar e perguntando para Deus o que ele faria. E o Senhor: vai, porque eu vou com você. Nós com decisões mais simples. Eu vou falar por mim, você tem a notícia que o filho seu está morto. Passa-se 13 anos, 13. Você tem a notícia que esse filho seu está vivo ali no Rio de Janeiro. Você não vai vê-lo? Jacó: não, eu quero ir. A minha vontade é ir, mas eu tenho que passar pelo altar primeiro para perguntar para o meu pai do céu se eu devo descer ao Egito. Infelizmente nós somos evangélicos, infelizmente nós somos católicos, infelizmente, eu vou falar por que infelizmente, nós somos cristãos. Infelizmente por quê, pastor? Porque nós temos só uma religião, mas o céu não governa nossas vidas. A gente decide quando vem ou não vem no culto. Estava falando com o Roberto, eu acho um absurdo eu de repente fazer um post. Eu faço isso com prazer, lembrando alguns crentes que domingo de manhã tem culto, porque seu patrão manda um post para você domingo à noite que amanhã você tem que trabalhar. Eu acho um absurdo as coisas que a gente vai fazer na casa de Deus, na obra de Deus. A gente sempre tem que estar publicando para lembrar a criançada que tem um compromisso. Isso é um absurdo. Aí pergunta para mim: pastor, mas por que é assim? Porque o céu não reina.
O céu não exerce o governo. Nós somos governados pelas coisas da terra. Tanto é que para lembrar de um culto, uma Santa Ceia, tem que ter um post te lembrando. Mas para você fazer alguma coisa, amanhã um trabalho, alguma coisa, não precisa ninguém te lembrar. A religião nos enganou. Nós não estamos disponíveis para o céu. Por quê, pastor? Porque o céu não governa. Eu escolho o que eu quero fazer. Eu sou da seguinte opinião: eu não escolho nada que eu vou fazer. Por exemplo, nós precisamos de professores para trabalhar com as crianças. Todos tinham que se mostrar voluntário. Todos. Quer dizer que todos vão ficar lá? Não. Aí vai vir o próprio Deus selecionar. Você vai descobrir dons que você não sabia que tinha. Vocês compreendem isso? Então, todo o trabalho na obra de Deus, eu entendo, mais importante do que o cargo. Nós não deveríamos ter cargo, nomenclatura, pastor, diácono, presbítero. Não, nós deveríamos ter voluntários. E todos, quem pode, pastor? Todos, ser voluntários. Eu preciso de um voluntário para o culto de domingo que vem trazer a palavra da oferta. Porque a função é muito mais importante do que o cargo. A pessoa que se permite reinar ou governar pelo céu. O que rege dela não são as ideias dela da terra, é a ideia que ela recebeu dos céus. E é sobre essa linha de raciocínio que eu quero falar com vocês. Você vai ser restituído, repete isso comigo, fala assim: eu vou ser restituído em tudo, quando eu entender que o céu reina, que o céu governa. Atos dos Apóstolos. Eu quero ver manifestações e que Deus me dê graça que eu consiga compreender. O que nós vamos ver aqui no finalzinho? O Estevão, um dos primeiros diáconos da era cristã, um homem cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, ele vai ser apedrejado. Mas o que eu quero destacar aqui? A vida de um homem chamado Saulo de Tarso, e depois nós o conhecemos como Paulo, apóstolo Paulo. O que acontece no versículo 54? Abra aí, por favor, 7:54 de Atos. Atos capítulo 7. Versículo 54. Preste atenção. Vocês acharam? Olha o que está escrito. Ouvindo eles isso, enfureceram-se nos seus corações e rilhavam os dentes de raiva contra Estevão. 55. Mas Estevão, como que Estevão estava? Cheio do Espírito Santo, fitou os olhos onde? Onde, gente? Guarda isso, no céu, e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse, ele está falando: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos, unânimes arremeteram contra ele, lançando fora da cidade, apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem. Qual que é o nome do jovem? Saulo. Apedrejaram Estevão, que invocava o nome de Jesus, que dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não impute a eles esse pecado. E com essas palavras ele, como é que termina aí o capítulo 8? E Saulo, como é que está na sua Bíblia, Raquel, fazendo favor? Saulo aprovou a morte de Estevão. Então Saulo, ele era jovem, mas ele era determinante na escolha. Ele aprovou. Se eu não tenho o céu reinando sobre a minha vida, Deus pode se manifestar da forma do que for, eu não vou perceber. Por isso que a mesma palavra aqui é pregada para dois grupos de pessoas.
Nós estamos filmando e vai ser transmitido. Existem pessoas que vão ouvir essa pregação, essa mesma palavra, e vão ter a vida totalmente transformada, porque o céu vai governar a vida dessas pessoas, mas outras vão ouvir a mesma palavra, vai entrar no ouvido e vai sair na outra. Não importa a manifestação de Deus, muitos não vão perceber. Você leu comigo que Estevão olhou para onde? Para o céu. E o que ele viu? Deus e Jesus do lado. Alguém mais viu? A hora que ele estava olhando para o céu, eu vejo os céus abertos. Você acha, tomando por nós, que alguém teve a curiosidade de olhar também ou não? Imagina a cena, nós estamos lá. Tem um cara no meio gritando: eu estou vendo o céu aberto, eu estou vendo Jesus do lado do Pai. Você levantaria os olhos para ver alguma coisa também? Então o que nós deduzimos? Que eles também olharam para o céu, mas não viram nada. Por quê? Porque o céu não dominava sobre a vida dos outros, mas sobre a vida de Estevão. Por que o senhor está falando isso? Porque quarta-feira nós ministramos aqui. Capítulo 10 de Daniel fazendo um jejum de 21 dias. Ele falou, quando terminou os 21 dias, eu tive uma visão. Eu estava na beirada do rio Tigre. Eu vi um ser glorioso. As pessoas que estavam comigo não viram nada, só eu. Então não importa a manifestação de Deus, importa se o meu coração está voltado para o céu. Por isso que Hebreus 4, verso 2 diz: a nós foi anunciado o Evangelho como aconteceu com eles, mas a palavra que eles ouviram não trouxe benefício nenhum. A mesma palavra traz benefício para um e nada para o outro. Por quê? Porque a pessoa não se permite arrepender-se. O que é arrepender mesmo? Mudar a mentalidade. E como que começa, pastor? Eu tenho falado para você. Começa com aquilo que você consegue. Começa com oração. Começa com jejum. Começa a criar o hábito de qualquer decisão, dobrar o joelhinho. E aí, Senhor, surgiu essa possibilidade, o que eu faço? Teu nome vai ser glorificado através disso. É para sucesso nosso, é para o meu sucesso, é para o nosso sucesso, Senhor, aqui na terra. Através disso o Senhor vai me abençoar, eu vou alcançar mais pessoas. Senhor, por favor, eu preciso tomar uma decisão, eu queria que o Senhor me ajudasse. Qual é o meu plano? Começa assim. Sabe aquele dia que você não quer vir no culto? Eu posso confessar um negócio para você? Eu estou com a cabeça rachando de dor. Eu falei cedo para você, não sabe. Já tomei 2 inchaços. Melhorou nada, pessoa? Nada. Mas eu estou bem para caramba. Porque eu estou fazendo. Não sou melhor do que você, não. Porque se eu dobrar o meu joelho e falar assim, eu estou com a cabeça doendo pra caramba, eu peço a Agnésio, eu pego o Tiago para fazer o culto, eu fico lá, não vai dar. Vai ser melhor você participar do culto. Eu quero desafiar você a viver como eu vivo. Naquele dia que você não vier no culto, não deixe de orar, só dobra o joelho e pergunta: Senhor, o que eu faço hoje? Eu fico aqui em casa com a minha esposa ou eu vou para a igreja? Você vai ver como que a vida muda. Eu duvido que uma pessoa que num dia não vem no culto, ela dobra o joelho e pergunta: Senhor, hoje eu devo ir na igreja, no culto ou não? Eu duvido. Você consegue entender isso? O segredo não é frequentar uma igreja. O segredo é permitir o céu reinar sobre nós. Ser guiado e dirigido por Deus. A pessoa guiada e dirigida por Deus, quando ela olhar para o céu, o que vai acontecer? Ela vai ver o que tem lá. Pode dar um mundo da passagem para você? Não precisa abrir. Lucas capítulo 3 e Mateus capítulo 3, Jesus está batizando. Ele está dentro das águas se batizando. Você lembra o que acontece? Diz a Bíblia que o céu se abriu, veio o Espírito Santo, pousou sobre ele e uma voz: este é o meu filho amado. Não é sobre Estevão só, não, é sobre a vida de todos. Você quer uma outra passagem? Sabe esse cara aqui chamado Paulo? Saulo? Olha o versículo 1 em diante. E Saulo consentiu, ou como é que está na sua Bíblia, Raquel?
Paulo aprovou, ou Saulo, é a mesma pessoa, a morte de Estevão. E naquele dia, o que aconteceu? Levantou uma grande perseguição contra quem? A igreja onde, Roberto? Em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Assim, tanto os homens piedosos sepultaram a Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Os três. O que está escrito na sua Bíblia, Raquel? 3? Porém Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ele se esforçava para fazer o que, gente? Acabar com a igreja. Olha quem é esse cara. O esforço dele era para acabar com a igreja. Mas teve um dia que Deus olhou o zelo desse cara pela lei. Paulo estava certo em perseguir a igreja ou estava errado, irmãos? Quem você entende? Errado. Mas ele está errado. Por quê? Por causa da prática, por ignorância. Mas em cima daquilo que ele acreditava, ele era fiel ou não? É isso que Deus olha. Em cima daquilo que acreditava, ele era fiel, ele era dedicado. Por isso, pastor, está filmando, não gostaria de falar isso. É aquele católico, tem muitos que é muito melhor do que eu, em cima daquilo que ele acredita, ele é dedicado. Quantas vezes eu falei para você que normalmente o domingo de Ramos, um antes da Páscoa, às vezes tem um gatinho pingado aqui dentro da igreja, chovendo. Aí você olha aqui na rua aqui, da procissão, uma multidão debaixo de chuva, criança com raminho na mão andando, e você crê que meu Deus é vivo, está dentro de casa fazendo não sei o que. Você não se dedica naquilo que você acredita, sabe por quê? Porque a sua fé é morta. Paulo era dedicado. Ele estava errado? Estava, porque ele não tinha revelação, mas ele era esforçado. É aquilo que eu vou, tem gente que se diz que aí foi para macumba, o diabo não quer. Não quer, que vai ter que ir na encruzilhada da meia-noite, eu estou com sono, eu estou com cedo, de 8 horas eu já estou deitando, some daqui, você não serve para quê? Nem para as trevas você serve. Tem gente nem para o inferno serve, de tão ruim que é. O diabo faz de tudo, não, isso aqui você é da igreja, não, fica lá, deixa lá, isso aqui não, vem para cá não. Tem muitos, mas o diabo não quer que desvie, ele faz de tudo, ele nem percebe. Subindo para cá, isso vai dar trabalho. E na igreja é a mesma coisa. Não tem gente que vem, que diz, meu Deus, o que eu devo ter? Igual diz minha sobrinha, dançar um polidense na cruz. Essa pessoa vem fazer aqui, justamente aqui. Isso não é bênção, não, isso é desgraça, pô. Só atrapalha todo mundo, isso fala mal da vida de todo mundo. Repete comigo o seguinte, fala assim, eu tenho que ser luz, eu tenho que ser sal. Fala, onde Deus me plantar, eu tenho que fazer diferença. O cara fazia diferença. Capítulo 9. Preste atenção. Capítulo 9, versículo 3. Seguindo ele, estrada fora, Paulo está indo para Damasco para pegar os crentes, para arrebentar com os crentes, tá, irmãos? Com os cristãos. Seguindo estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, o que aconteceu, gente? Apareceu uma luz. A luz de onde, gente? Aproximar-se de Damasco, uma luz do céu que brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que dizia, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou, quem é esse Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo? Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que você deve fazer. Você precisa de orientação. Os seus companheiros de viagem, preste atenção, pararam de que formas? Espantados, emudecidos. Eles ouviram a voz, mas não viram? Marca aqui onde você está lendo. Marca aqui. Vai no 22:9. Marca aqui. Preste atenção. Eu não vou voltar contigo. Esse não é o foco, mas eu tenho que te explicar. 22:9. Vocês acharam? Paulo está dando o testemunho dele. Versículo 8, 22:8.
Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao qual respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu? Os que estavam comigo, lá falou o quê? Que eles ouviram a voz e não viram. E aqui Paulo está dando testemunho mais detalhado. Aqui o que Paulo está falando? Eles viram a luz, sem compreender ou perceberem o sentido da voz que falava comigo. Paulo estava sozinho ou tinha mais gente com ele? Ele entendeu, Paulo, o que estava acontecendo? E os outros? Então não importa a manifestação. Igual Deus está manifestando aqui. Tem gente que está entendendo, tem gente que nem sabe o que está acontecendo. O que ele falou mesmo? E isso é normal. Então, para quem tem um coração predisposto a governo do céu, vai entender o plano de Deus. Deus viu a devoção desse cara, naquilo que ele fazia dedicado, eu vou aparecer para ele. Os outros estavam indo: você vai, Paulo, vou lá, eu preciso de ajuda, então, mas os outros não tinham propósito. O Paulo tinha. Repete comigo e fala assim: Deus se manifesta na vida de quem tem propósito. Aí você vai ver Jesus no meio de uma porção de doente, ele cura um só. Você vai ver em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 44, todo mundo abraçando Jesus. Não, eu senti sair poder para mim, de mim aqui, para quantas pessoas? Uma, saiu virtude de mim, para uma só. Senhor, está todo mundo te tocando, eu sei, mas tocar, todo mundo toca, propósito, nem todos têm. Eu quero a sua atenção. Volta lá no capítulo 9 de Atos. Alguns passos. Vocês acharam? Versículo 17. Então Ananias, Paulo chega onde ele tinha chegado a receber a instrução que tem que receber. Então Ananias foi e entrou na casa, impôs as mãos sobre Paulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde você vinha, para quê? Para que recuperes a vista. E mais o quê? O que vai fazer diferença na vida dele? Cheio do Espírito. Então agora ele está igual a Estevão. Você lembra? Estevão, cheio do Espírito, viu o céu. O que Paulo está acontecendo com ele agora? Ele está cheio do Espírito. A vida dele vai mudar. Ele vai ser outra pessoa. Por quê? Porque agora não é o instinto nem a vontade dele que vai guiar ele. Você vai ver a história aqui, que muitas vezes Paulo queria ir em certo lugar, ele falava: mas o Espírito de Jesus não me permitiu. Capítulo 20, versículo 24, não precisa abrir, eu vou citar para vocês. Olha o que ele diz: eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contando que eu cumpra o meu ministério que eu recebi do Senhor Jesus, de pregar o Evangelho do Reino da graça de Deus. Eu não estou no controle mais. Ele disse: a vida que eu vivo agora, eu vivo para a glória do Filho de Deus. Fernandinho tem uma música baseada numa palavra de Paulo, dita a Corinto. Porque eu já estou crucificado, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive. É outra pessoa? Quem governa a vida dele? Repete comigo, fala assim: o céu reina. Capítulo 26 de Atos. Me ajuda aí com o horário, por favor. Quantas horas quer? 10 e? Nossa, tudo a nosso favor. Atos 26. Eu vou terminar no 27. Uma palavra profética outro dia que nós pegamos aqui na quarta-feira. Eu tenho certeza que Deus vai tocar no seu coração nela. Preste atenção. Atos 26. Ele vai contar o mesmo testemunho. Versículo 13. O mesmo testemunho. Nós lemos no 22, lembra? O episódio acontece no Atos 9.
22, na primeira defesa ele fala, agora 26, ele vai falar, mas tem uns detalhes a mais. E é nos detalhes que nós vamos nos apegar. Olha só, verso 13: ao meio-dia, o rei, está contando o testemunho dele para o rei Agripa. Indo eu caminho afora, eu vi o quê? A luz aonde? Faz toda a diferença, tá, gente? O lugar dessa luz. Uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e daqueles que iam comigo, caindo todos nós por terra. Ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Tem detalhe aqui diferente, irmãos? Tem. Falando o quê? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Dura coisa é recalcitrar contra aguilhões. Depois eu te explico isso. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Preste atenção nesse versículo e toma ele sobre a sua vida em nome de Jesus. Mas levanta-te, firma-se sobre teus pés, porque para isso eu te apareci, com esse propósito eu te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que você viu, como das quais eu vou aparecer de novo para você. Raquel, leia esse mesmo versículo, fazendo a favor, o 16. Mas levanta-se e fique de pé. Mas levanta-se e fica de pé. Eu apareci a você para escolher o meu servo. Eu apareci para você, não foi só para você me ver, eu vi Deus, não. Eu apareci para você, para te fazer de você o meu servo. Continue. A fim de que você conte aos outros o que viu hoje e anuncie o que lhe vou mostrar depois. Isso aqui é maravilhoso. Eu quero que você conta para os outros o que eu te mostrei hoje. Mas tem um negócio, eu vou aparecer para você de novo, eu vou te mostrar mais coisas da terra ou do céu? Do céu. Eu, a partir de agora, eu vou manifestar mais na sua vida. Diga amém depressa. Olha só que palavra gloriosa que Paulo vai dizer. Olha a resposta dele. Agora ele vai falar para o rei. Preste atenção. 19. Pelo que o rei Agripa, eu não desobedeci a visão celestial. Pelo que o rei Agripa, que está me guiando, é a visão que eu tive do céu. Eu não sou guiado mais pela terra. Pergunta com amor para a pessoa que está falando: quem reina sobre a sua vida, o céu ou a terra? Sim, eu te apareci para isso. Tem gente: pastor, Deus apareceu para mim, o que ele falou para você? Nada, não foi Deus, irmão. Deus não tem tempo para ficar aparecendo, não acontecer nada. Pode ser o diabo disfarçado de anjo de luz, como está escrito na Bíblia. Eu te apareci para você com um propósito. Para quê? Para você ser meu servo. Mas o que, Senhor? Você deve contar para os outros o que eu mostrei para você. Eu vou te mostrar mais coisas para você continuar contando. Aí Paulo: o rei, a partir deste momento eu não desobedeci o céu. Aconteceu de tudo. Tentaram me matar, igual estão tentando agora. Tentaram me parar, mas nunca conseguiram. Sabe por quê? Porque o céu reina sobre a minha vida. Pastor, isso faz diferença? Não faz. Por isso que as pessoas: pastor, fulano lá está nas últimas, só ora, Paulo. Irmãos, eu acredito tanto no propósito de Deus, que eu não vou partir antes do momento que eu tiver que partir. Deus só não falou quando. Então eu tenho a consciência tão tranquila com respeito a isso. O que eu quero é cumprir o meu chamado. Não é ser pastor, bispo, apóstolo, não tem essa verdade, não, irmãos. O cargo é o que menos importa. Eu já falei para vocês que às vezes eu chego aqui na frente desse negócio do dia, tem gente aqui: ô pastor, tem alguma coisa para me dar? Tem. Eu fico aqui 50, uma hora pregando. Isso me dá uma satisfação tão grande, porque eu estou fazendo diferença na vida de alguém. O que eu der algo para comer, um dinheirinho para comprar alguma coisa, não vai fazer diferença nenhuma.
mas a palavra, ela não é minha. Eu só sou o portador dela. E quanto que o céu faz diferença em todas as nossas vidas? Quando você tem uma consciência tranquila. Por exemplo, capítulo 27, uma palavra profética sobre a sua vida, para você permitir o céu reinar sobre você. Paulo está indo para Roma. Já falei isso aqui para vocês, eu gosto de pregar nessa mensagem, nessa passagem, para ser julgado. Preste atenção para você entender o contexto. Paulo tem discernimento espiritual que existe laços de morte, então ele fala, gente, não vamos agora não, porque vai ter muita perda, não só para o navio, eles, não só para o navio, mas também para as nossas vidas. Não vamos não. Mas diz as Escrituras que o centurião, que era o oficial romano do navio, ao ouvir o profeta de Deus no navio, ele ouviu ali o capitão do navio, aí capitão, como é que está? Não está favorável. O vento que estava contrário agora está a favor, o que estava terrível ficou sossegado, vamos. Então é decisão guiada pelas coisas que acontecem na terra. Decisões que nós tomamos amparada por coisas da terra, ou seja, a pessoa que é guiada pela terra, quando ela está bem empregada, paz em casa, quando ela chega na igreja parecendo uma hiena. Parece uma hiena, rindo de tudo. Quando está tudo dando errado e tudo chega parecendo que chupou uma dúzia de limão. São pessoas guiadas pelas circunstâncias da terra. Quem é guiado pelo céu, não. Lembra que eu falei para você da política, né? Eu estou tranquilo, mas em paz mesmo, fazendo a minha parte como cidadão, orando e jejuando, mas em paz, porque todas as coisas concordam para o meu bem. Eu confio nessa palavra. Aconteça o que acontecer, vai ser do meu bem. Eu vou destacar alguns versículos aqui. Versículo 27 e 20, acharam? E não aparecendo havendo já alguns dias nem sol e nem estrelas, ou seja, eles estavam perdidos no meio de uma tempestade, caindo sobre nós, não é uma tempestade, uma grande tempestade. Eu gosto dessa palavra aqui, só gosto, mas eu gosto. Dissipou-se afinal, acabou afinal a esperança de sermos salvos. Vocês lembram quantas pessoas dentro do navio? Outro dia nós pregamos aqui. Quem tem a curiosidade, versículo 37, olha aí, só para matar a sua curiosidade. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Então tinha 275 pessoas sem esperança. 275 acabou, já era nosso fim. Porque eles estão no meio da tempestade, uma escuridão, não aparece lua, preste atenção, não aparece estrelas, eles estão perdidos, o navio está despedaçando tudo. 275 pessoas sem esperança. O pensamento dessas pessoas estava onde, pastor? Na terra. Mas tinha um camarada ali que o céu reinava sobre a vida dele. Então a tempestade é só um detalhe. Você vai ver que é um detalhe na fala dele, que é difícil entender. Por isso que 1 Coríntios está escrito assim, que o Evangelho, para quem não tem o Espírito Santo, para quem não é de Deus, parece o quê? Loucura. Mas para nós que temos o Espírito Santo, que cremos, é o poder de Deus. Vamos ler uma loucura aqui, preste atenção. Olha só. Versículo 21. Havendo todos estado muito tempo, a Bíblia enfatiza isso, muito tempo sem comer, Paulo, colocando-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade vocês deveriam ter me ouvido, e no porto de Creta a gente tinha evitado. Então repete comigo o seguinte, fala assim: existem perdas na minha vida que
podem ser evitadas. Se vocês tivessem me ouvido, a gente teria evitado essas perdas. Versículo 22, leia para mim, fazendo um favor, Raquel. Mas agora peço que tenham coragem. Mas agora eu peço que vocês tenham coragem. Continue. Ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Vamos perder somente o navio. Mas você acredita num negócio desse? Se dentro do navio, na escuridão, na tempestade, a pessoa já não tem esperança, o cara chega, tem uma profecia para vocês: ninguém vai morrer, mas o navio vai afundar. Você acredita no negócio desse? O que eles falaram? Esse cara é doido, mas é. Irmão, nós estamos dentro do navio, imagina nós estamos dentro do navio, sem esperança. Ai meu Deus, acabou. Acabou. Aí o cara, gente, dá uma boa notícia para vocês. Ai, graças a Deus, ele é de Deus. O que vai falar? O navio vai afundar. Você é doido? Não, mas ninguém vai morrer. Ah, você é maluco. E tem um agravante, entre aspas, aí na fala do homem. Eu quero que vocês se animem. Vamos, ânimo. Esse cara está dirigindo por quê? Se ele está dirigindo com a terra, ele teria coragem de falar um negócio desse? Não, tem uns detalhes aqui que eu acho extraordinário. Olha como uma pessoa faz diferença. É 276 ao todo. 275 está sem esperança. Por que ele está falando isso? 23. Porque essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e quem eu sirvo, ele esteve comigo. No problema, a hora que vocês estão aqui, correndo para um lado, correndo para o outro, eu fui orar. E Deus falou comigo. E sabe quem dirige a minha vida? É o céu. Não importa o que esteja acontecendo, isso aqui é passageiro. O céu é eterno e o céu domina. Como que nós começamos a pregação? Nabucodonosor, isso vai acontecer quando você entender que o céu reina, que o céu domina, que o céu governa. A circunstância qual que é, pastor Everaldo? Terrível. Olha o versículo a seguir. O que o céu falou com ele, Raquel? Versículo 24. E disse, o céu está falando com ele, o quê? Paulo, não tenha medo. Paulo, não tenha medo. Você precisa ir até a presença do imperador. Você precisa chegar em Roma na presença do imperador. E Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. E sabe o que Deus fez na sua bondade? Colocou a vida desse pessoal todo, 275, está nas suas mãos. Uma coisa é Deus falar, a outra coisa é a resposta do Paulo no próximo versículo. Qual que é a resposta dele? Por isso, homens. Por isso, senhores, tenham coragem. Eu confio em Deus. O que é? Eu confio em Deus. Eu confio no céu. Eu confio em Deus. Continue. E estou certo de que Ele vai fazer o que me disse. Ele vai acontecer do jeito que o céu falou. Não adianta Deus manifestar se o céu não governa sobre a minha vida. Portanto, senhores, bom ânimo. Quero todo mundo animado, que o tempo de cantar chegou. Navio vai afundar assim, não vou enganar vocês não, mas ninguém morre. Sabe por quê? Porque eu confio no céu. Pergunta para a pessoa que está do teu lado: você confia no céu? Aí pergunta para ela: então por que você não é dizimista? Pergunta de novo: você confia no céu? Então por que você não evangeliza? Não, é para passar carão. Ei, você aqui. Você confia no céu? Você que está me assistindo através desse vídeo, você confia no céu? É mentira, você não confia em nada. Mentira. Você não é fiel. Você confia nas circunstâncias da terra. O cara que confia no céu é diferente. Olha o que ele vai fazer, preste atenção.
275, você leu comigo que eles perderam a esse? E Paulo está falando para eles se reanimar, porque eles estavam desanimados, sem esperança. Olha o que Saulo faz. Olha o que uma luz faz na escuridão. Pastor, e por que eu não faço nada? Não sei, na verdade a gente sabe. A gente sabe. Mas um assunto é outro. 33. Enquanto amanhecia, o que tem, gente? Preste atenção. 33 e 34. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: gente, hoje é o 14º dia em que, esperando, o que tem? Estais sem comer, nada tendo provado. Esse pessoal está sem comer quanto tempo? 14 dias. Eles estão esperando uma resposta. Irmão, quase metade de um mês sofrendo uma tempestade. Faz 14 dias que ninguém come nada, só esperando. Versículo 34. Eu vos rogo, continue. Eu rogo vocês que vocês comam alguma coisa, porque disso depende a vida e a segurança de vocês. Preste atenção que esse cara vai dizer: que nenhum de vós perderá. Perderá o quê? Filho de carneiro. Irmãos, a liderança é tudo. Uma pessoa do céu, repete comigo, uma pessoa do céu é diferente. Está todo mundo sem esperança, desesperado, gente. Faz 14 dias. Ele está trazendo o quê? Orientação e direção. Está todo mundo perdido. Alguém tem que dar direção. Alguém tem que ter uma consciência do céu e trazer caminho, direção. E essa pessoa é você. Essa pessoa sou eu. Eu não aguento pessoas, por exemplo, que às vezes tem um ministério na igreja, um chamado, ou está crescendo espiritualmente. Ah, pastor, meu marido falou que ele vai até comigo, vai na igreja, mas ele não quer vir aqui, vai em outra. O que só acha? Eu não posso falar o que eu acho, está gravando. Mas dá vontade. Ele já aceitou Jesus, ele está sendo orientado para o céu? Não, mas ele falou que vai. Então deixa o capeta te guiar. Vai, vai. Eu estou com vontade de falar o que você devia fazer, mas eu estou me contorcendo, porque eu sou sanguíneo. Isso, quando a pessoa vem me perguntar, tem uns que já tomam uma decisão, me perguntam, aí vem o outro, pastor, fulano de tal falou que tomou uma decisão errada, o senhor não vai lá na casa dela fazer uma visita para ela voltar? Vai pro ar desse jeito. Não nem fala nada. Esse negócio de crentinho Nutella, esse não vire. A gente só não converte o diabo porque não tem jeito mais para ele, senão a gente ia converter ele também. A gente tem que, vou falar igual a minha já, a gente tem que ter sangue no zóio. É no zóio mesmo. O cara está aqui, gente. Vou trazer uma direção para vocês. Vocês têm que comer. Porque eu já falei que ninguém vai morrer, né? Eu vou mais além. Eu vou lançar uma palavra para frente aqui. Nem um fio de cabelo vai perder. Nem um fio de cabelo. Mas vocês têm que comer. Vocês precisam estar forte. Porque tem uma estratégia aí. E disso depende da vida de vocês. Aí o cara que faz. Preste atenção, gente. Isso aqui é glorioso que você vai ler. Raquel, leia o versículo 35. Eu vou repetir ele. Em seguida, Paulo pegou o pão e deu graças a Deus, diante de todos. Eu vou ler novamente. Tendo dito isso, tomou um pão, deu graças a Deus, na presença de todos, depois de o partir, e começou a
Olha para mim, no meio da tempestade, repete comigo, fala, no meio da tempestade, o cara está dando graças. Ei, olha aqui. No meio da tempestade, ele está desesperado com os outros? Ele está mostrando o quê? Usa a palavra que você quiser. Fé. Aonde? Mas o que, dona Vilma? Segurança. Determinação. Ele está sendo um modelo. No meio do caos, eu estou em paz, porque eu acredito no céu. Se o céu falou, vai acontecer. A hora que o pessoal olhou um modelo, próximo versículo, fazendo um favor. Então eles ficaram com mais coragem. Então, os outros 75 que não tinham esperança, que estava tudo perdido, o que está escrito na sua Bíblia? Então eles ficaram com mais coragem também comeram. E também começaram a comer. Como é que está na sua Bíblia esse versículo, Pedro? Qual versículo que é? 36, 37? 6. Na Bíblia da senhora, irmã Sandra, 36. E tendo todos já bom ânimo. E todos tendo bom ânimo. O que mudou esses caras de desanimado para animado? O Paulo. Eles saíram da tempestade? Eles estão no meio da tempestade, mas eles estão diferentes. Quem quer sair da tempestade aqui, diga amém. Vai ter que mudar. Esse desânimo vai ter que ser trocado por ânimo. Eles estão ainda, a situação só está piorando, mas esse pessoal agora não, gente, nós vamos vencer. 275 também não tem mais esperança, acabou. Eles pegam o modelo de Paulo, o cara era animado no meio da tempestade, ninguém morre, ninguém perde o fio de cabelo e pega o pão. Pai, eu te dou graça. Todo mundo de olho no cara, olha o que é a liderança, olha o que é a liderança. Todo mundo, não, gente, nós não vamos morrer, não, eu acredito nesse cara. Não, quem? Todo mundo, não, nós não vamos morrer, nós não vamos morrer. Sabe o que acontece aqui? Paulo, quem sabe nadar, já pula dentro da água. O céu garante. Quem sabe nadar, pula dentro da água. Está escrito aí, você vai ver. Quem não sabe nadar, pega pedaço do navio, pedaço de pau e vai. Aí o final do versículo diz assim, preste atenção. Versículo 43. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu de fazer, e ordenou que o que soubesse nadar fosse os primeiros a se lançar ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, fizesse o quê? Que se salvasse uns em tábuas e o outro destroço de navio. Leia o final. E foi assim que todos se salvaram. A liderança é tudo. Então por isso que eu estou cansado de gente frouxo. Eu sempre falo isso aqui para vocês. Numa questão de educação a gente pergunta, irmão, como é que você está? Pastor, não está fácil, né? Irmão, dá vontade de mandar vocês se lascar, irmão. Eu fico imaginando você naquele navio. Se você estivesse no lugar de Paulo naquele navio, se eu estivesse lá, eu ia influenciar aquela gente com ânimo ou ia desgraçar a vida de todo mundo? Quem seria eu no lugar de Paulo naquele navio? Paulo mudou a mentalidade daquela gente no meio do caos. Um povo que não tinha esperança. Você leu comigo. Acabou afinal toda a esperança de sermos salvos. Esse pessoal no meio da tempestade no final mudaram de mentalidade. Por causa de quem? Porque um homem recebeu orientação dos céus. Vamos terminar onde a gente começou. Colossenses. Capítulo 3.
versículo 2. Vocês acharam? Leia para nós, fazendo um favor. O versículo 1, fazendo um favor. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu. Vocês foram ressuscitados com Cristo, então põem os seus interesses nas coisas que são dos céus. Onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Aonde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Agora eu quero algumas versões. Na sua versão, aqui é o versículo 2. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Pensam nas coisas que são lá do alto, e não nas coisas que são da terra. Na sua Bíblia, como é que está, irmã Sandra? Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que Pensai são da nas coisas que são de cima e não que são terrenas. Na sua Bíblia, o versículo 2, vão comigo? Não, mais frente. Ô, Nadão, você quer ler esse versículo 2 na sua Bíblia? Está escrito assim, ó, pensai. Quer ler, Camila? Pensai nos objetivos do alto. Isso aí, ó. Pensai nos objetivos do alto do céu. Continue. Não nas coisas terrenas. E não nas coisas terrenas. Eu gosto dessa tradução porque diz: pensai nos objetivos do céu. O meu objetivo vem de Deus. O plano é Deus que traça. Eu só obedeço. Feche sua Bíblia. Arrependei-vos. Feche meus olhos, recline a sua cabeça. Eu quero que você reflita, faça uma reflexão. Quem está reinando sobre a sua vida? O céu ou a terra? Você é luz, você é sal, ou você é aquela pessoa inofensiva? Sem influência nenhuma, que não salga e nem adoça, não ilumina e nem escurece. Quem somos nós? O primeiro versículo que nós lemos aqui, não no culto, mas na pregação, Nabucodonosor, você vai ser restituído quando você entender que o céu governa. O dia que eu e você entendermos que o céu governa, tudo vai ser diferente. Eu quero que você faça uma reflexão: quem está governando a sua vida, o céu ou a terra? Você pensa mais nas coisas de onde? Qual que é o propósito dessa vitória que você quer alcançar? Essa bênção tão desejada, almejada, qual é o objetivo e o propósito disso? É do céu ou é da terra? São perguntas simples, mas com respostas muitas vezes complexas. Eu, se eu fosse você, falasse na sua oração, nessa reflexão: Senhor, venha reinar sobre os meus pensamentos. Venha reinar em áreas da minha vida que o Senhor hoje ainda não está reinando. Por favor. Pede para o Senhor: reina. Reina sobre mim. Reina. Venha reinar. Ninguém aqui é perfeito e ninguém aqui está pronto. Nós estamos num processo, mas nós podemos melhorar a nossa maneira de pensar. Eu tenho falado todo o culto: comece com aquilo que você consegue. Não tenta atingir hoje o inatingível, não. Aprenda a depender de Deus em tudo e em todas as decisões. Faça uma pergunta: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Nas decisões mais simplórias, nas decisões mais simples, até nas complexas, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a direção que o Senhor tem para hoje? Você pode estar no meio de um caos, você vai confiar.
vai estar todo mundo desesperado, mas você vai estar animando todo mundo, trazendo paz aos corações atribulados, porque eu confio em Deus. O céu governa sobre a minha vida. Deus reina sobre os meus pensamentos. Deus reina sobre mim. Senhor, que nós venhamos entender essas verdades, que nós venhamos compreender o Teu querer.